Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje, nós vamos falar sobre ser demasiadamente justo ou ser demasiadamente perverso. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na justiça. Talvez essa seja a afirmação mais polêmica do devocional de hoje. Existem justos que se lascam na sua justiça. E há ímpios que prolongam os seus dias praticando a sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria você mesmo. Ser muito sábio, você vai se lascar, você vai destruir-se. E ser muito justo, demasiadamente justo, você também vai terminar isolado e frustrado com tantas coisas na vida. Não seja demasiadamente perverso. Aí nós que estamos na igreja, lendo a palavra de Deus, conseguimos absorver isso e entender isso sem nenhum desconforto. Nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Como é que eu posso morrer antes do tempo sendo demasiadamente perverso? Quantos traficantes, quantos assaltantes, quantos jovens aí que têm a sua vida ceifada antes mesmo de chegar à fase adulta. Bom é que você retenha esta informação, retenha este ensinamento, retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que a 10 homens poderosos que se encontram para uma reunião numa cidade. A sabedoria te deixa mais forte, mais sábio do que 10 homens poderosos, influentes, economicamente geradores de riqueza ou de emprego numa comunidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Veja, talvez você ache que você tem uma moral e uma justiça própria para se aproximar de Deus na perspectiva desse moralismo e dessa justiça pessoal sua. Eu não mato, eu não roubo, eu faço bem, eu frequento a missa, eu frequento a igreja. Cuidado. O versículo 20 afirma que não existe nenhum justo que faça o bem sobre a terra. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós perdoamos, é porque o Espírito de Deus se move em nós para gerar em nós perdão. Por quê? Porque nós não merecíamos ser perdoados e fomos perdoados primeiro. Se nós fazemos ou expressamos alguma bondade, ela não pode ser limitada ao moralismo religioso. Ela deve ser fruto do Espírito de Deus se movendo e produzindo essa bondade no espírito do homem. Porque assim como existe remédio genérico, existe obras de justiça genérica. Assim como existem coisas boas da moral, existem coisas boas da espiritualidade, mas são coisas distintas. Embora que um leigo desapercebido, numa análise rápida, vai julgar tudo a mesma coisa. Está fazendo bem ao próximo. Cuidado. Satanistas fazem bem ao próximo, feiticeiros fazem bem ao próximo, pedófilos são especialistas em fazer o bem ao próximo para roubar o coração do adolescente, da criança. Traficantes de órgãos fazem bem ao próximo. Cuidado. Tem que ter um discernimento que vai além da moral, que vai além da religião, que vai além do exterior visível e entra num nível de espírito, de discernimento, de revelação interior. Porque todos pecamos. E é isso que o Eclesiastes 7:20 está afirmando. Porque não há nenhum homem justo que pratique o bem sobre a terra. Todos pecam. Então, o bem tem que ser produto do Espírito de Deus, do mesmo Espírito de Jesus em nós, gerando segundo o coração e a essência, segundo o DNA do Espírito do Pai das Luzes, o bem nas nossas vidas. E aí sim, isso não vai ser a mero ativismo religioso. Isso vai ser obras de justiça, que não vai apenas mudar e transformar a vida de quem recebe o assistencialismo, mas também daqueles que se dispõem a praticar esse assistencialismo.
Por fim, o versículo 21 e 22 encerra o nosso devocional dizendo: não dê atenção a todas as palavras que dizem porém, para que você não venha a ouvir do seu servo amaldiçoando você. E se você é amaldiçoado por alguém, o versículo seguinte arremata: e você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou aos outros. Então, parece que tem algumas coisas assustadoras no início desse texto, porque nós crescemos na igreja e na moral das nossas famílias que temos que nos esforçar para ser bom, temos que nos esforçar para ser justo. E aí, de repente, o Salomão, que escreve Eclesiastes, diz assim: não seja demasiadamente justo, não seja justo demais. Como é que Jesus leu, entendeu e se relacionou com esse texto muitas vezes? Porque os livros poéticos de Salmos, de Eclesiastes e Provérbios fazia parte da Bíblia que Jesus lia e estudava até a sua manifestação pública, até os dias da sua manifestação terrena. Então, com certeza, ele meditou e leu nesse texto e ele resumiu uma afirmação e ele fez uma aplicação de um ensino no Novo Testamento desta verdade de Eclesiastes capítulo 7. Onde está isso nas palavras de Jesus? Eu diria que Jesus resume esse conselho de Salomão de não ser demasiadamente justo e não ser demasiadamente perverso, em Mateus capítulo 10, versículo 16. Ali, quando Jesus está ensinando esta verdade, ele tem fundamentado dentro dele esse código de Eclesiastes 7. Jesus afirma assim, Mateus 10, 16, observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Seja esperto como a serpente e simples como as pombas. Conforme a tradução, talvez mude o adjetivo aí na sua Bíblia, na versão que você tem, mas a essência do ensino é o mesmo. Seja astuto, seja prudente, seja esperto como uma serpente. E muitas vezes o religioso, o frequentador de igreja, ele é treinado pelo sistema babilônico, pelo sistema religioso, apenas a ser simples como uma pomba. E é essa teologia de pombalesa que faz com que muitas vezes o justo se torne cúmplice do roubo, cúmplice da pedofilia, cúmplice do adultério numa igreja local, numa cidade, numa empresa, numa promotoria de justiça. Muitas vezes ele não é o ativo praticante desses pecados, dessas iniquidades, mas o Salmo 11 diz que se você tirar o fundamento do justo, o justo não vai poder fazer nada. O justo vai ficar incapaz, na sua justiça, de produzir resultados. É o que Eclesiastes está dizendo, que existem justos que morrem e morrem na sua justiça. Existem ímpios que vivem mais tempo na sua astúcia, na sua esperteza, na sua cachorrada, na sua malandragem. Não está dizendo que Deus aprova o ímpio que vive mais tempo na sua malandragem. Não, Deus não aprova. Mas o ímpio se sai aqui na terra, no jogo comercial, no jogo dos relacionamentos, no jogo da sobrevivência, muitas vezes melhor do que o justo. E não ser demasiadamente justo está ligado a uma fé moralista, a uma fé fundamentada na moral. Não porque eu não posso tocar, porque eu não posso comer, porque eu não posso olhar, porque é lua nova, porque é sábado, porque é carne de porco, porque eu estou fundamentado em experimentar Deus, me achegar a Deus e me relacionar com Deus única e exclusivamente no moralismo, do certo e do errado. Ora, existe um código bíblico, existem os preceitos bíblicos que Deus espera que o homem de Deus, que tem temor a Ele, não faça. E existe o código, e nesses preceitos existe o que nós chamamos de lei arônica, lei mosaica e de lei divina, lei de Deus. Então, muitas vezes a pessoa ela está presa a coisas que a religião colocou dentro dela, como, por exemplo, não jogar futebol, não assistir futebol, dormir de calça comprida, porque se dormir de bermuda e vier o dia do arrebatamento, ele não vai ser arrebatado. Toma banho rápido, com medo de ficar pelado embaixo do chuveiro. Neurose, irmão, neurose, religiosidade, confusão, mas é uma confusão a partir
de uma perversão ensinada no púlpito? Não. Assim como tem o extremo do perverso, abandona Deus, abandona a palavra, abandona a sã doutrina, vamos cheirar cocaína e fazer sexo em grupo. Existe o outro extremo da mesma imaturidade, do mesmo pecado, da mesma estrutura adâmica de iniquidade. O outro extremo, vou tomar banho rápido porque se eu estiver pelado debaixo do chuveiro, vier o dia do arrebatamento, eu não vou subir para o céu. Gente, demasiadamente justo. E é uma justiça confusa, porque não é uma justiça divina inspirada em Deus, é uma justiça moralista, é uma justiça religiosa. Se você vem de uma família que tem um problema com álcool, você tem problema com álcool, Jesus deixa bem claro, é melhor que você entre no reino dos céus sem os olhos ou somente com um dos olhos do que com os dois ir para o inferno. É melhor que você corte a sua mão fora, já que você não consegue vencer a tentação de roubar, porque você entra no reino dos céus com uma mão ou sem as duas mãos do que ir com as duas para o inferno. Eu sei que existem coisas na vida da pessoa que às vezes ela tem que ser radical e tirar. Não, eu não vou ter acesso à internet porque eu estou vivendo um ciclo de libertação. Nesse 1 ano, 2 anos, 3 anos, se eu ficar sozinho com o computador para ter acesso à internet, eu sou compulsivo pornografia virtual. Ok, seja radical com você mesmo durante esse ciclo, durante esse período, até que você amadureça e consiga voltar a ficar sozinho com a internet. Outros dizem, não, eu não vou tomar nem um golinho de cerveja, nem um golinho de vinho. E eu acho isso saudável. Eu mesmo fiquei, acho que uns 16, 17 anos da minha vida sem tomar nenhum golinho de nada. Depois eu comecei a tomar vinho socialmente com refeições. Perfeitamente resolvido, equilibrado, curado e amadurecido. Não querer ser demasiadamente justo, porque existe justo que perece nessa sua justiça. O versículo seguinte, ele dá uma afirmação assustadora, que quem quer ser exageradamente sábio, ele acaba correndo o risco de se destruir a si mesmo. Qual é o calcanhar de Aquiles do sábio? Qual é o calcanhar de Aquiles do inteligente? Qual é o pepino do cara que é culto? É que normalmente ele é isolado. Normalmente esse cara está isolado. Esse cara ele está isolado na sua sabedoria, isolado na sua justiça, isolado na sua inteligência, isolado na sua leitura de mundo e cultura acima da média das pessoas que são ao seu redor. Então, assim, não é pecado você ser inteligente, não é pecado você ser culto, não é pecado você ser sábio. Mas o calcanhar de Aquiles de um pregador, de um professor, de um teólogo, de um irmão aí na igreja muito sábio é que normalmente ele está sozinho. Normalmente ele não é convidado para as reuniões sociais, normalmente ele não é o primeiro nome da lista a ser lembrado para pizza. Às vezes até ele consegue superar a dificuldade da sociabilidade e ser culto, ser inteligente e se esforçar. É a dinâmica do QI e do QE, o coeficiente de inteligência e o coeficiente de inteligência emocional e de saber se relacionar com pessoas que às vezes vão falar coisas que ele não gostaria de ouvir. Sabe, essa habilidade comercial de atender o cliente, mesmo que o cliente venha de uma leitura de mundo totalmente diferente da sua, você tem que buscar em Deus e desenvolver isso em Deus, porque às vezes você é crente, você é demasiadamente justo, você é um homem de jejum, um homem de oração, uma mulher temente a palavra de Deus, que não quer se contaminar, mas você é um vendedor de sapato que está numa loja e tem que atender agora um travesti. E aí você não consegue fechar essa venda. E aí você não consegue nem se sociabilizar com uma pessoa, com um ser humano bem resolvido como você mesmo. Aí você tem nojo de tocar no pé do travesti, aí você tem nojo de abraçar esse travesti e dizer, olha, obrigado por ter comprado, volte sempre. É esse tipo de coisa que Jesus está dizendo e o Salomão em Eclesiastes 7 está dizendo, que o sábio muitas vezes fica isolado, que o demasiadamente justo ele não consegue ter esse jogo de cintura, essa habilidade comercial de se relacionar, de ser empático, de agradar. Não é porque você está sendo empático com um cliente que é pecador, que você está sendo conivente, ou que você está sendo cúmplice, ou concordando, ou abençoando o padrão pecaminoso de iniquidade dele. Não.
Você tem que ter essa capacidade de ser maduro e bem resolvido com você mesmo, ser maduro e bem resolvido com Deus, deixar bem claro que o que ele faz, você acha que é pecado, você defende que é pecado, mas que você o respeita como ser humano que ele é, independente do time de futebol que ele torce, da igreja ou da religião ou da seita que ele congrega, ou da opção sexual, ou da prática de roubo, de furto, do movimento político que ele participa. Você tem que ter a capacidade de dizer, eu não quero, eu não concordo, eu não toco, eu não me contamino, mas eu não vou deixar de te respeitar como ser humano por causa dessas coisas. E quando a pessoa ela é demasiadamente justa, ela tem dificuldade com tudo isso. Ela tem preconceito ou bloqueio com tudo isso. E isso é ruim para ela. Os últimos tempos eu estou orando a Deus pedindo para Ele me fazer um pouco mais burro. Eu estou pedindo para Ele me fazer um pouquinho mais, assim, idiota. Quanto mais limitado eu conseguir ser no meu raciocínio, melhor. Por quê? Principalmente aqueles que me conhecem há muitos anos, sabem que a gente tem uma tendência a fazer sempre uma argumentação teológica profunda. Um assunto, uma pergunta que a grande maioria dos teólogos respondem em 3 minutos, a gente responde em 30. É bom porque impressiona as pessoas, quanto conhecimento, quanta informação. Eu preguei esse texto 10 vezes na minha vida e eu só falei esse e esse ponto. Ele falou muitos mais aspectos, mais profundos do que aquilo que habitualmente eu falo. Mas, no entanto, ser sábio ou ser demasiadamente sábio, ser profundo ou ser demasiadamente profundo, ser inteligente ou ser demasiadamente inteligente, chama inveja, chama o ciúme, chama a vaidade e desperta dos outros. E isso, inevitavelmente, também nos torna chatos. Nós nos tornamos chatos por ser mais inteligentes do que a média, por ter viajado mais países do que a média, por ter tido uma leitura de mundo e uma leitura de sociologia maior do que a média. E isso, se você também não souber reprimir ou treinar dentro de você, faz com que você se torne isolado, numa ilha de sabedoria, numa ilha de conhecimento. Então talvez esse seja o seu problema na igreja, na comunhão com os irmãos, onde você precisa de oração, precisa de relacionamento, mas você socialmente, economicamente e intelectualmente está num nível superior do que aqueles que estão ali no seu bairro orando e gritando e chorando e misturando lágrima com catarro. Ora, talvez para resolver o teu problema de demônio, o teu problema de hormônio, o teu problema de vida com o Espírito Santo de Deus, você tem que ir lá e se relacionar com eles. É você que tem que deixar de ser demasiadamente intelectual, demasiadamente sábio, demasiadamente justo e aprender a se relacionar com eles em amor, com os defeitos deles, com as limitações deles, mas às vezes eles carregam no espírito um peso de glória que você nunca experimentou nos livros que você estudou, nas faculdades que você deu aula ou assistiu aula. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você medite e supere. Saia de um moralismo religioso e mergulhe na justiça do Espírito, na justiça pela fé, na justiça de Deus. Eu não experimento Deus pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu experimento Deus por uma revelação que eu carrego dele no meu interior, no meu espírito, por uma revelação. E porque eu tenho essa revelação, ela é viva e ela é eficaz, ela me constrange a fazer boas obras. Ela me constrange a fazer justiça. E nem sempre eu consigo fazer justiça e não me sinto culpado por causa disso. Porque assim como o Davi levantava as mãos no sacrifício das 3 horas da tarde, pedia perdão a Deus, eu também levanto as minhas mãos, dobro meu joelho e digo, Deus, hoje o dia foi bom, hoje o dia foi ruim, eu vacilei, durmo em paz e acordo em paz e um sono profundo. Deus te abençoe profundamente com esta palavra. Deus mova com a tua estrutura, com os teus conceitos de religiosidade e te leve para o caminho da revelação, da espiritualidade, da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus resumiu toda essa nossa conversa dizendo, não seja simples, burro, inocente, passivo como uma pomba, mas também não seja perverso como um ímpio. Mas busque no coração do Pai o segredo da justiça. Busque no coração de Deus, não um moralismo religioso, e sim uma revelação de Cristo Jesus. Porque Jesus falou que vocês que vêm a mim, vêm ao Pai, quem vê ao Pai, vê a mim.
É essa revelação de Deus em Cristo Jesus que faz com que o moralismo religioso seja superado pela revelação da glória do Pai. Eu te abençoo com essa palavra. Medite nela ao longo do dia de hoje. Compartilhe esse vídeo. Comunique com o maior número possível de pessoas. Inscreva-se no canal. Ajude-nos a divulgar esse devocional. Outras pessoas que estão nos conhecendo agora pela instrumentalidade e a recomendação de vocês estão voltando e assistindo os vídeos do mês de janeiro, do mês de fevereiro. E se você tiver entendimento para isso, deposite sua oferta, mande seu comprovante. Estaremos jejuando, orando, subindo a montanha para mais um tempo de comunhão e intercessão. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.